Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para esta nossa terceira noite de eventos da Semana da Cidadania, organizado pela Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, através do Observatório Salesiano de Juventudes, em parceria também com a Pastoral Universitária. O tema desta noite é Juventudes e a precarização do trabalho. Nós, como de costume, fazemos esses pequenos lembretes a quem está nos acompanhando, né? Os vídeos e os microfones dos participantes permanecerão desligados durante o evento. O chat, ele está disponível para perguntas e comentários. Então, se ao longo das falas de algum dos professores, alguém tiver alguma dúvida, desejar realizar alguma pergunta, é só utilizar o nosso chat. O link para encaminhamento e validação de horas complementares, né, para os alunos da faculdade, será disponibilizado ao término do evento. Então, né, a gente convida, né, para que todos também acompanhem até o final, né, onde terão também o acesso a esse link. E esse nosso evento também ele será gravado. Então, para iniciarmos essa nossa noite, na qual falaremos sobre a precarização do trabalho, estarão conosco a professora Laura e o professor Davi. A professora Laura é quem vai iniciar a nossa conversa aqui, e em seguida, né, o professor Davi, e no terceiro momento a gente faz, então, as perguntas que, né, se porventura surgirem ali, através do nosso chat. A professora Laura Machado de Oliveira, ela é advogada e mestra em Direito do Trabalho, professora de Direito e Processo do Trabalho da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre. Professora Laura, seja muito bem-vinda, né? Desde já agradecemos também a sua gentileza, disponibilidade em compartilhar conosco aqui um pouco do seu conhecimento, da sua sabedoria também. Fique à vontade, a palavra é com você. Muito obrigada, Gilson. Estão me ouvindo? Sim, né? Sim. Sim. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Gostaria de parabenizar também o professor Davi, que está aqui comigo hoje, compondo a mesa virtual, né? E cumprimentar pela iniciativa do evento da Semana da Cidadania e pelo tema também, que é muito, muito importante, a juventude e a precarização do trabalho. E quando foi me colocado esse tema, a primeira coisa que me veio na cabeça é a terceirização. Quem aí é meu aluno e já me conhece há algum tempo, sabe o quanto eu não concordo com as medidas de terceirização, e olha que eu ainda sou considerada uma pessoa um tanto quanto liberal, principalmente nos ditames de direito do trabalho. Eu não sou considerada aquela professora de esquerda, comunista, e mesmo assim, a terceirização, por mais que eu seja uma pessoa um tanto quanto liberal, eu não concordo que ela exista, e principalmente da forma como foi dada na reforma trabalhista. E como também aqui quem já me conhece, os meus alunos, sabem que como eu gosto de dar aula é com slide. E eu vou tentar trazer aqui para vocês algumas notícias. Principalmente, vocês estão vendo agora os slides? Sim? Sim, estamos. Sim? Tá, então aqui eu preparei uma apresentação muito simples, tá? E tá passando os slides, sim, né? Sim, professora. Tá, peguei apenas aqui uma pequena charge, né, que afinal de contas, o que é essa terceirização, né? E aí, uma pessoa que, de acordo com a charge, é um tanto quanto humilde, justamente quando o trabalhador cai para a terceira divisão, né? E também algumas informações que nós vemos na mídia, que a terceirização é uma questão moderna, né, que vai trazer benefícios ao trabalhador, novos empregos, né, que vai fomentar novos postos de trabalho, incentivando, e aí tá lá o segurança demitido. E por que isso está acontecendo? Por que as informações não estão batendo, né, com o que está acontecendo na prática e o que está acontecendo com essas pessoas que são as terceirizadas? Inclusive, aqui eu peguei também uma reportagem do Instituto de Coaching. Eu peguei porque é
notícia um tanto quanto interessante, e eu não ia pegar, eu queria pegar um site mais fidedigno, mas me chamou tanta atenção essa reportagem, ó, a terceirização é uma técnica moderna de administração, e aí aqui tem as vantagens da terceirização, que colocam nomes em inglês ainda, justamente para atrair essas empresas que, olha, você está ficando para trás, você tem que modernizar a sua empresa, e como que se faz isso? Justamente terceirizando, vamos fazer um coach para isso. E isso é muito curioso para quem analisa pela trajetória trabalhista. E aí, agora que eu trago para vocês um fato que acho que todo mundo ficou aqui sabendo, tivemos um evento na faculdade a respeito disso no ano passado, e é aqui que, inclusive, começou a minha indignação mais forte, mais do que já estava forte, a respeito da terceirização. Ano passado, a gente teve esse evento, se discutiu muito racismo, 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 é racismo, é racismo, se não fosse negro não ia matar a pessoa. E eu não via as pessoas falando sobre a terceirização. Essa pessoa, o Beto, que foi assassinado no Carrefour, ali perto da nossa faculdade, no final do ano passado, a empresa terceirizada, essa Vector, era então segurança. Quem matou esse sujeito foi um segurança dessa empresa terceirizada. Já vou voltar a esse ponto, mas isso aqui para mim foi um divisor de águas. Tipo, não, peraí, chega, tá acontecendo alguma coisa errada. E esse ponto da empresa de segurança do Carrefour, não estou querendo aqui ser vidente, mas já tinham indícios muito fortes que isso ia culminar mais cedo ou mais tarde num assassinato em alguma coisa mais periclitante, como foi o caso do Beto. Todo mundo aqui eu acho que recorda do caso do cachorro que foi morto no Carrefour de Osasco, se eu não me engano. Isso aqui tá reportagem, foi em 2018, e aqui novamente um segurança terceirizado agrediu um cachorro na unidade paulista do Carrefour de Osasco. E aí tiveram várias passeatas, mobilizações em função desse cachorro. Então aí faz 2 anos já estava ocorrendo isso no Carrefour. Em agosto do ano passado, eu estou pegando o caso do Carrefour não porque eu não gosto ou desgoste dessa empresa, só que é essa empresa que está muito na mídia justamente através dessas notícias relacionadas atinentes à terceirização. Esse que eu acho que talvez algumas pessoas não possam ter ficado sabendo, que não teve a mesma repercussão que a do cachorro. Foi em agosto do ano passado, então, que um trabalhador, um promotor de vendas, morreu em pleno expediente, e morrendo em pleno expediente, eles, em vez de tirarem o corpo, fecharem a loja para fazer a perícia, para fazer alguma coisa, não. O Carrefour preferiu fazer o quê? Pegar guarda-sóis, aqui, caixas de papelão, tapumes e tapar o corpo para esperar a loja ser fechada e aí sim fazer perícia, chamar a polícia, alguma coisa do gênero. Essa reportagem, não apenas a manchete dela é impactante, como no teor da reportagem, que tem aqui que o Carrefour identificou o homem como Moisés Santos e disse em nota que a causa da morte foi infarto. Já depois foi se descobrir que o nome dele não era Moisés Santos, que era Manuel Moisés Cavalcante. Aí vocês devem estar se pensando, Laura, mas ele não era trabalhador do Carrefour, né? Ele era de uma empresa que estava ali apenas fazendo as vendas. Realmente, até aqui tudo bem. Só que lembrando que o Carrefour, como uma empresa que, né, tem um estabelecimento gigantesco dentro de uma cidade, deveria ter a diligência, a fiscalização que, aconteceu uma morte aqui dentro, vamos fechar a empresa. A empresa resolveu não fazer isso, visto que não era um funcionário, ou seja, ao meu ver, não tinha treinamento nenhum do Carrefour. Mas aí, quando veio essa informação aqui do nome da pessoa, eu fiquei, deve ter mais problema para dentro desse caso. Aí, continuando a ler a reportagem, o que continua sendo mais indignante, que esse promotor de vendas era dessa empresa aqui, Coco do Vale. Porém, esse promotor que vendia os produtos da Coco do Vale não era empregado da Coco do Vale. Ele era trabalhador de quem? Era subcontratado por uma outra empresa, que essa companhia também lamenta o ocorrido. O que está acontecendo aqui, pessoal? Isso aqui é uma quarteirização, quase que uma quinteirização. O que é uma terceirização? É apenas quando existe uma outra empresa que intermedia essa relação. Aqui, nesse caso, existia alguém que estava representando a Coco do Vale, trabalhando no Carrefour. Porém, não era nem a Coco do Vale, era uma empresa que foi contratada pela Coco do Vale para trabalhar no Carrefour. Por isso que tinha tanta gente intermediando essa relação que não se sabia nem o nome do funcionário, até que não é à toa, pessoal, é o sub do sub do subemprego, não é mais terceira divisão, é quinta divisão. E aqui, continuando, essa empresa
que é que fazia toda a vigilância, segurança do Carrefour, é essa empresa Vector, e que também atendia todo o Carrefour, como o Extra, Atacadão, Lojas Americanas e o Big do Walmart, ou seja, era uma empresa bem grande. E onde é que é a sede dessa empresa? Em São Paulo. E eu entrei no site deles, e tem até uma sede em Canoas, só que eu joguei o nome, o endereço, e não filtra como se fosse a sede deles. Ou seja, consta no site um local, e depois eu vou fiscalizar se aquele local de fato é deles, e não filtra, não batem essas informações. Então, o que acaba acontecendo na terceirização? Aqui, ó, nós temos essa pirâmide, que é muito simples de ser entendida, que nós temos uma prestadora de serviços. Aqui nesse nosso exemplo, então, seria a Vector Segurança. Então, na terceirização, nós temos um trabalhador que é empregado com todos os direitos trabalhistas, que tem aqui o vínculo empregatício. Só que esse trabalhador não vai trabalhar nessa prestadora de serviços, vai trabalhar onde? Então, nessa empresa cliente, que nosso exemplo aqui também é o Carrefour. Então, essa pessoa ela nunca vai na sede do seu empregador. O empregador não precisa nem ter sede, melhor dizendo, visto que, por que o empregador vai ter sede? Se ele não vai trabalhar nessa sede desse empregador, ela vai trabalhar nos tomadores de serviço, que são essas empresas clientes. E lembrando que a cada dia que passa, ele pode trabalhar num lugar diferente. Por exemplo, ali no caso do Carrefour, a pessoa podia ir na segunda-feira no Carrefour, ela pode ir na terça-feira no Walmart, ela pode ir na quarta-feira ir no Atacadão, e assim ela vai trocando, visto que, de acordo com a escala de trabalho que seu empregador determina, ela vai ter que cumprir aquela escala. E entre nessa empresa aqui no Carrefour, no Walmart, Big, etc., não existe a pessoalidade. Então, essa rotatividade de mão de obra, esse trabalhador, ele acaba não adquirindo, não incorporando como que essa empresa, como é... Povo, todo mundo que trabalha, todo mundo sabe que a gente tem que aprender o jeitinho, as formas, como é a nossa empresa, como que é o nosso trabalho, de acordo com cada lugar que tu vai trabalhar. Por exemplo, eu tenho 4 turmas, eu sei que com cada uma das minhas turmas eu tenho que lidar de uma forma diferente. Acho que com todo mundo funciona da mesma forma. Imagina, então, todo dia tu tendo que atender pessoas em locais diferentes, com públicos diferentes, com certeza não vai ser igual. E é justamente a essa circunstância que esse trabalhador está exposto e muitas vezes sem o treinamento necessário. Simplesmente essa pessoa é largada lá dentro. Conforme eu já vou voltar com vocês daqui a pouquinho nesse ponto. Sobre essa terceirização, existem então inúmeras desvantagens. Eu não consigo eleger aqui vantagens de terceirização, justamente porque pulveriza a atividade dos empregados, justamente porque eu acabei de alegar, cada dia ele está trabalhando num lugar diferente, com pessoas, tanto seus colegas de trabalho, quanto o público envolvido, e as pessoas que ele vai ser subordinado, os supostos chefes, né, dessa tomadora de serviços, sempre vai ser alterado. Tem aqui outra circunstância que dá identificação da pessoa com seu local de trabalho, que eu acho muito curioso também, que quando a gente, numa conversa informal, se pergunta para alguém, o que tu faz da vida, né? O que tu faz? A primeira coisa que eu respondo é o quê? Eu sou professora. Porque a gente se identifica com o que a gente faz da vida, com a nossa profissão. No momento que está terceirizada, parece que essa pessoa ela perde essa identidade de trabalhador. Afinal de contas, qual é o seu papel dentro do mercado capitalista? Ele é mais um terceirizado, ele é um ser, como eu gosto de falar também, invisível, visto que para essa tomadora de serviço, a cada dia que passa, ele se transforma o tio da vigilância, o tio da faxina, o tio da portaria, colegas de trabalho para alguma luta de classe, para pedir alguma ajuda. Quantas vezes também a gente não teve que entrar em contato com algum colega nosso de trabalho para pedir alguma ajuda de uma demanda específica? Aqui tu não vai ter um colega de trabalho, justamente porque tu não sabe quem vai ser teu colega de trabalho amanhã e tu não vai ter o contato, visto que existe essa rotatividade, que é um troca-troca de pessoas trabalhando nesse estabelecimento, que tu acaba perdendo esse vínculo. E quem aqui também nunca ouviu que se torna, inclusive, como se fosse um mantra, né? A culpa é da terceirizada. Tu vai lá reclamar no shopping, né? O estacionamento deu algum problema. Ah, não, mas o estacionamento é terceirizado, a gente não tem nada a ver com isso, né?
Como assim não tem nada a ver com isso? Aquela atividade que tu está prestando está vinculada ao teu empreendimento, como se tu contratou, tu sim é responsável. A empresa que está sendo a tomadora de serviços, o Carrefour, que foi justamente o caso do assassinato do final do ano passado, a primeira coisa que o Carrefour falava era o quê? A responsabilidade não é nossa. Depois eles trocaram, né, a política de enfrentamento a todas as notícias. O empregado não é nosso, o empregado é terceirizado, então é problema da outra. Aí a outra também diz que, opa, a gente deu fiscalização, foi o Carrefour que deu alguma ordem estranha. Então fica um jogo de toma lá da cá e ninguém acaba querendo assumir a responsabilidade nesse caso. E muito simples, não existe milagre contábil. O que seria um milagre contábil? Vamos supor, o Carrefour, antes de existir a terceirização, vamos supor que ele pagava R$2.000 para um segurança. O Carrefour vai querer continuar pagando mais que R$2.000? Não, o máximo que vai ser R$2.000. Vamos supor, então, que o Carrefour queira pagar R$2.000. Ele vai pagar R$2.000 para a empresa terceirizada. Consequentemente, a terceirizada não vai repassar exatamente o mesmo valor que o Carrefour paga para o seu funcionário. Vai aí, no mínimo, a bater uns R$500. Então, consequentemente, no momento que tem mais alguém nessa roda, automaticamente o último da linha, o último da fila, que no caso aqui é o empregado, vai receber menos, visto que existe mais alguém do poder capitalista, mais algum empregador aqui na jogada, que vai pegar parte do salário que o Carrefour está pagando, que consequentemente o Carrefour não vai querer pagar mais, vai querer no máximo pagar o mesmo valor que ele já pagava para um empregado seu direto. Aqui coloquei alguns pequenos gráficos para vocês a respeito de qual que é a rotatividade relacionada à terceirização no Brasil. Dá para ver aqui, de acordo também aqui embaixo, tem o restinho da estatística, que quanto tempo que um empregado normal fica, normal eu falo, contratado diretamente pelo seu próprio empregador, né, para trabalhar nas dependências do seu empregador, que é aqui em verde, que seria o contratante, e a rotatividade, ou seja, é muito menos, chega a ser metade do tempo comparado à terceirização, justamente porque na terceirização existe a rotatividade de mão de obra, e por inúmeros exemplos, inúmeros casos, inúmeras justificativas, melhor dizendo, justamente a respeito de a pessoa não se identificar dentro daquela sua profissão, daquela sua desempenho, se ser considerado ali dentro como uma pessoa invisível, então ele fica procurando um local que de fato ele se identifique, como ele se sinta abraçado por aquela empresa, e também porque infelizmente muitas dessas empresas terceirizadas acabam quebrando, vão à falência, deixa todo mundo a ver navio, e quando a empresa quebra, é óbvio, evidente, que esse contrato acaba sendo extinto, porque a empresa deixa de existir. Também aqui existe a remuneração das terceirizadas. É claro, é cristalino que o pagamento das terceirizadas, que aqui estão em vermelho, é muito inferior para o desempenho dos mesmos trabalhos em comparação daqui das empresas quando é feita a contratação diretamente pelo empregador. E aqui sim que é o caso do racismo. Em nenhum momento eu afirmo que não houve racismo no caso do Beto, né? Que fique bem claro aqui. A minha indignação é a respeito de se falou apenas do racismo e não se tratou por que existe esse racismo, como que a gente vai combater esse racismo, justamente não incentivando essa medida de terceirização que acaba mantendo o racismo estrutural. Então, por isso que nós temos toda essa nomenclatura por detrás que, qual que é a ideia da terceirização? Manter o pobre sempre pobre. Como que se faz isso? Deixando pessoas com baixa instrução em trabalhos perigosos, que são extremamente mal remunerados, sempre na mesma roda, o mesmo círculo vicioso dentro dessas mesmas empresas. E, consequentemente, infelizmente no Brasil, pessoas consideradas pobres são de origem negra, então, consequentemente, acaba se transformando no racismo estrutural. Infelizmente aqui, para deixar ainda mais claro, inclusive agora nós estamos no Abril Verde, que é o mês dedicado à prevenção dos acidentes de trabalho.
No meu ponto de vista, no momento em que o número de acidentes de trabalho, principalmente com morte, está em elevação, que é o caso atual no Brasil, é a melhor forma da decadência do direito do trabalho e de todas as medidas justamente de prevenir não estão funcionando, porque as pessoas continuam se acidentando. E muito a gente está falando a respeito disso, que cada vez mais está aumentando o número de contratos terceirizados e infelizmente aqui na Petrobras, a Petrobras, né, que é uma empresa que está vinculada ao governo, por mais que seja uma empresa privada, né, o sócio majoritário, quase majoritário, é majoritário, né, é o governo, à toa que o Bolsonaro trocou o presidente, né, de caráter totalmente coercitivo, e na Petrobras, vários trabalhadores são terceirizados. Aí se faz uma comparação, quantas vítimas são de empregados concursados diretamente da Petrobras e quantos são terceirizados. Tá aqui. Não deixa mentir. E nós também temos aqui a mesma pesquisa do DIEESE, que são as mesmas estatísticas que estavam nos outros slides, aqui, a quantidade de mortes de 98 até o ano de 2005, que foi que eu consegui encontrar dentro da Petrobras, de empregados efetivos e de empregados terceirizados. É gritante a diferença do número de terceirizados mortos e de empregados efetivos. Em 2005, chegou a zerar o número de empregados efetivos mortos e já 13 morreram, já que eram terceirizados. Aqui demonstra claramente o quê? A falta de preparo da pessoa da empresa terceirizada, que literalmente pegam essa pessoa, jogam lá dentro, vai trabalhar e acaba. É surreal que em pleno ano de 2021 a gente debata uma pessoa que esteja trabalhando e ela morra no ofício de um trabalho. Isso aqui para mim parece que eu voltei no ano de Revolução Industrial, em que as pessoas morriam, nada se fazia e a vida continuava normal e continua se terceirizando dentro da Petrobras, através de muitas lutas, principalmente do Ministério Público do Trabalho e do Poder Judiciário. Isso está sendo alterado dentro da Petrobras, que novamente, ao meu ver, deveria dar um exemplo para as demais empresas, né? Mas justamente aqui o exemplo que ela está dando é extremamente negativo. E aqui, Rio Grande do Sul, nós temos o terceiro maior índice de acidentes de trabalho do país. Tá aí onde é que está a terceirização aqui. E, só mais um porém, é muito complicado conseguir saber se os acidentes de trabalho são provenientes de empresas terceirizadas ou não. Por quê? Porque, querendo ou não, esse empregado terceirizado, ele é um empregado. Então, no momento que ele vai procurar a Previdência, o INSS, para receber o seu auxílio acidente de trabalho, ele é um empregado, tá ali a empregadora dele, tá tudo ali pago, bonitinho no sistema, então é complicado conseguir filtrar quais contratos de acidente de trabalho, num aspecto global, num país continental que nem o nosso, quais são os acidentes que estão vindo de uma terceirizada e quais estão vindo de empregados diretos, né? Mas aqui nós temos as estatísticas da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, que em cada... aí está bem em cima ali, não consigo ler, que 4 em cada 5 mortes são na terceirização. Então, apenas, de acordo com a estatística da ANAMATRA, apenas um caso de morte seria para fora da terceirização, 4 seriam ocasionados na terceirização. Aqui também mais uma denúncia a respeito dos sindicatos aqui de 2018, justamente com a terceirização. Está sendo anunciado isso há muitos anos e continua. Inclusive, eles continuam com uma briga na justiça agora, que como esse pessoal trabalha embarcado, eles querem elencar que a Covid, como está todo mundo preso lá dentro, seria uma doença ocupacional, ou seja, uma doença indecorrente ou contraída dentro do ambiente de trabalho. Eles estão lutando na justiça para essa configuração. Do meu ponto de vista, para quem trabalha embarcado, não tem a menor sombra de dúvidas que essa pessoa contraiu o Covid lá dentro. Porém, de novo, está tendo que se levar para o Poder Judiciário, visto que a Petrobras não quer admitir. E agora, voltando ao Carrefour, o que é muito interessante, que... se eu não me engano, foi ano passado, ano retrasado, o Carrefour está aqui embaixo, foi premiado por esse Instituto Ethos, justamente aqui por práticas de incentivo à diversidade nas corporações. Só que é curioso isso também, porque no momento que existem essas práticas de diversidade, inclusive com premiações, só se leva em conta o quê? Os empregados diretos do estabelecimento, ou seja, os contratados pelo Carrefour. E no momento que a gente coloca única e exclusivamente olhando essas premiações e os números para os empregados do Carrefour, vamos supor, ali
Na Plínio, trabalham 1.000 pessoas. Daquelas 1.000 pessoas, eu não duvido, pessoal, 300 devem ser empregados do Carrefour. Os outros 700 é tudo terceirizado, visto que atualmente no Brasil, tudo, absolutamente tudo, tu pode terceirizar. A reforma trabalhista fez esse horror que atividade meio, fim, tudo tu pode terceirizar. E inclusive também pode fazer o quê? Essa quarteirização, inclusive contratar uma outra empresa para essa outra empresa continuar chamando outras empresas e assim fica eternamente um looping de empresas contratadas. E aí o Carrefour foi premiado, mas novamente, isso aqui se olhou apenas para os empregados do Carrefour, inclusive pode ser o alto escolão do Carrefour, que talvez só ele, né, seja contratado diretamente do Carrefour. E aí, é claro, depois do escândalo do caso Beto do ano passado, esse mesmo instituto foi lá e suspendeu o Carrefour do seu quadro associativo depois dessa vergonha, não só acho que do caso Beto, né, foi sucessivas vergonhas que o Carrefour passou ao redor aí dos anos, justamente por esses escárnios dessas empresas terceirizadas sem o menor treinamento, que eram largadas lá dentro. E aí, aconteceu o quê? Justamente tamanha mobilização que finalmente o Carrefour resolveu fazer o quê? Nós chamamos isso de compliance. O compliance é uma forma da empresa se prevenir, se adequar para ficar de acordo com a legislação trabalhista e evitar o passivo, né, de ações trabalhistas. E aí, agora, finalmente, o Carrefour teve que acontecer tudo isso, né? Teve que vir um cachorro, teve que vir a pessoa morta no Carrefour, e agora o assassinato no Carrefour para finalmente o Carrefour anunciar que não vai mais terceirizar. Então, consequentemente, também a perda desse prêmio para finalmente vamos nós mesmos contratar os nossos funcionários, porque aí sim a responsabilidade será toda ela apenas do nosso empreendimento. E agora, apenas aqui para encerrar meu último slide, que é muito curioso isso, a terceirização, ela é tão vergonhosa, ela é tão cara de pau, assim, eu não tenho outra expressão para afirmar a respeito disso, que os próprios empregadores, empresários que querem terceirizar, eles reconhecem o risco que é uma terceirização. Por quê? Porque justamente terceiriza e aí de uma hora para outra a empresa pode não ter dado treinamento, pode quebrar e te deixa com as mãos abanando. E aí esse empregado que trabalhava nessa empresa que acabou terceirizando acaba ajuizando uma ação trabalhista contra o local em que ele trabalhava. Claro, ajuizava ação contra a terceirizada que quebrou e também contra a tomadora de serviços, contra as duas. Mas ok, é claro, a terceirizada quebrou, os sócios desapareceram da face da Terra, foram, né, e foram para Marte, e aí o risco dessa pessoa que terceiriza, justamente a empresa. Essa aqui é a confissão de culpa, praticamente. A empresa que vai terceirizar, ela já obriga a terceirizada a fazer o quê? Um seguro calção ou seguro fiança, que são chamadas garantias para que, olha só, eu vou te contratar, mas caso tu quebre, tem lá esse seguro que, caso aconteça alguma coisa, eu vou conseguir pegar o dinheiro que está lá no seguro para pagar a dívida dos empregados que estão trabalhando aqui para mim, visto umas vezes são os teus empregados, né? Então, é tão usual que as empresas quebrem, que acabou virando cotidiano, que justamente é tão comum que as próprias empresas já pedem um seguro garantia, visto que está no cotidiano, está normal o fato da terceirização ser da forma como é do Brasil. Certo? Acho que agora que eu consigo parar de compartilhar sozinha, né? Isso. Acho que eu extrapolei um pouquinho os meus 20 minutos, né? Mas consegui fazer um pocket aqui do que eu acho mais relevante, importante e impactante relativo a... Professora Laura, muito obrigada pela tua contribuição, com certeza. Foi muito relevante e vai suscitar um bom debate ao final, né? Então, quero lembrar a todos que tiverem alguma dúvida, alguma questão, que coloquem no chat para nós, né? Para a professora Laura poder, então, responder ao final, a gente fazer um pequeno diálogo. E agora, então, passo ao segundo momento, convidando o professor Davi Fialcou, sobrinho. O professor Davi, ele é graduado e mestre em Economia pela URGS, professor da Faculdade Dom Bosco desde 2015 e leciona aqui as disciplinas de Economia de Mercado e Economia Política. Muito bem-vindo, professor. Obrigada pelo seu aceite desde já. Boa noite.
Boa noite a todos. Primeiro, cumprimentar pela iniciativa, um tema muito importante, ao mesmo tempo agradecer a oportunidade de vir aqui. Eu vou tentar colocar algumas impressões que eu fui juntando ao longo do tempo sobre essa questão que eu considero fundamental. Eu não sei se eu consigo compartilhar aqui. Eu mesmo? Pode compartilhar, professor. Eu estou com a tela dividida aqui, eu não sei se eu vou, talvez eu nem enxergue o que eu vou tomara que eu consiga. Deixa eu ver, peraí. Onde é que tá? Tá aqui. Vocês enxergam aí, pessoal? Nós já vamos disponibilizar. Aí, estamos enxergando, professor. Tá. Bom, então a primeira coisa, o que é juventude, tá? Existe na Constituição brasileira uma definição de juventude em 3 faixas, tá? Entre 15 e 17, de 15 a 29, mas entre 15 e 17 anos seriam os adolescentes, de 18 a 24, jovens no seu auge, e de 25 a 29 anos, jovens considerados adultos, tá? Também a gente precisa ver o que é essa ideia de juventude, né? É basicamente quando há uma mudança da fase da adolescência para o corpo passar a estar pronto da puberdade para a vida adulta, né? No índio não tem isso. É mais uma invenção, vamos dizer, do capitalismo ocidental, né? Uma juventude meio inventada, que o cara fica com a educação feita e lá pelos 24 anos ele encerra a universidade e está pronto, autonomia econômica, etc. Tá? Com a crise desse século, né? Foram espichando esse período aqui. A Europa está em 35, Itália, Espanha 30. É tipo essa ideia de atrasar um pouco esse período, né, prolongar esse período. E também tem diferentes juventudes. Por exemplo, a juventude da elite aqui nem estuda no Brasil e nem vive aqui. A classe média domina o inglês, está na universidade e às vezes fica em casa até o pós-doutorado. Por quê? Porque não tem acolhida institucional onde vai colocar o conhecimento adquirido. Na juventude trabalhadora é uma outra realidade. Então isso depende muito do lugar que o cara nasceu, da família, do grupo social. Tá? Por exemplo, ter filho ou não, por exemplo, na periferia, ter filho é um status para uma mãe, ela passa a ser mais respeitada e as mães passam a ser menos agredidas no momento que elas têm filhos. Vocês estão acompanhando Tá correndo junto a imagem? Tá correndo, professor. Tá, obrigado. Então, tem a velha, eu vou ter que passar muito rápido aqui, o velho dilema da experiência, né? O jovem tenta pegar emprego, mas aí não dão emprego porque ele não tem experiência. Mas se ele não tem emprego, não tem experiência, como é que ele vai ter a experiência para poder ter um emprego depois? Então, isso fica, ou seja, os estudos mostram que as barreiras aos jovens são maiores para entrar nos empregos e que também a questão, principalmente assim, quando tem uma crise econômica, são os primeiros que vão em quantidade maior, e quando começa a crescer a economia, demoram para retomar. Então, o jovem precisaria de uma atenção especial das autoridades, do poder público, por causa dessa oscilação muito grande, dessa dificuldade que para os jovens é maior do que para as outras pessoas. Então, o jovem tem todos aqueles sonhos de emancipação, de liberdade, né? Claro que isso varia conforme a época, conforme o tempo, mas o que a gente está vendo hoje, a juventude hoje, a gente pode dizer que é uma juventude frustrada, tá? Eu vou passando muito rápido, eu tinha pensado falar das fases anteriores, porque houve um esforço desde a Constituinte de 88, a Constituição vigente, né? Que um esforço para aumentar a educação e o acesso à universidade, tá? Mas não um esforço para os jovens em vários aspectos, como os culturais, moradia, acessibilidade, saúde. Então, no governo do Lula houve um aumento importante na universidade, teve aquele ProUni, aumentou o FIES, o Enem, SISU. Então a juventude entrou em massa na universidade. Isso não é ruim, pessoal, tá? Mesmo que o ensino não tenha sido tão grande coisa, mas é um patamar, é um grau a mais, é um ganho. Mas o problema é que essa massa que sai do ensino, quando ela vai sair já no ano 2016, 17, 18, e aí não tem onde colocar o seu conhecimento. Existe as vagas não são geradas na mesma velocidade, tá? As vagas, não na universidade, as vagas de emprego, de bons empregos, tá? Então, é o que eu sempre chamo a atenção, faltou um projeto de desenvolvimento que gerasse vagas, tecnologias, engajamento da sociedade e com as ações voltadas para os jovens, especialmente a questão do emprego. Então, o que aconteceu com esse jovem? Ele
ou caiu no desemprego, ou alguns foram fazer concursos públicos. Então, é até uma diáspora. O pessoal faz concurso onde aparecer. O cara se forma em Porto Alegre, faz o concurso para a Prefeitura de Cacique Doble, fica o país inteiro atrás do concurso que está aí. Esse setor público já está precarizado, né? Mas é um esforço que reflete também essa falta de... Então, a gente chama isso aqui que é a juventude do tombo, né? Porque ela tinha esse sonho, não conseguiu atingir esse sonho, não atingiu a autonomia que ela desejava, que todo jovem ele quer ter aquela autonomia, aquele direito, então não consegue sair da casa do pai e da mãe. E também tem aqueles que ainda conseguem sair, mas às vezes bancados pelo pai e pela mãe, mas isso também é uma certa faixa, tá? E tem os batalhadores que vão atrás de bolsa, EAD, mas estão navegando, cada dia é um dia. Esse pessoal aí é um batalhador, tá? Esse jovem. E que então essa juventude ela não tem quem o acolha. Vocês vejam, a Itália, lá nos anos 2000, início dos anos 2000, eles começaram a dar subsídio para o jovem sair de casa, para não morar com o pai e com a mãe. Por quê? Porque isso ativaria a economia, certo? Então seria uma forma até de gerar, para a economia nacional, é melhor que o jovem tenha essa oportunidade. Então, esse que é, isso aqui eu estou falando para a gente pensar coisas para o futuro, tá? Para o futuro não, para agora, tá? Então, a perda do trabalho vai ser muito grande, tá? Perde com as reformas trabalhistas, perde a proteção contratual do trabalhador, tem contratos diversos, só paga por horas trabalhadas, contrato intermitente, né? É tipo bico, né? Contrato experimental que era de 90 dias, agora é de 180, prazo determinado que não dá nada na saída, nem aviso, nem fundo de garantia, nada, tá? Então, isso tudo desbalanceou a relação, a condição de diminuir o salário. Tá? Então, é um prato feito para precarização, que é o outro tema, outro nome. Tá? O que é precarização? Precarização, pessoal, é trabalho sem proteções, sem o valor mínimo da hora trabalhada ou de salário mínimo, sem um limite de jornada, sem condições de trabalho mínimas de salubridade, etc., né? Sem direito a descanso remunerado, sem auxílio-doença. Por exemplo, eu vi um rapaz que saiu outro dia do pronto-socorro num acidente, com um capacete, ele comentando com outro ali, um motoboy, né? E ele vai ficar sem receber nada. Diferente de uma pessoa que tem alguma formalização do seu emprego, né? Então, o direito de aposentadoria na velhice, então ele teria que contribuir para o INSS, né? Então ele não tem. Então é um trabalhador isoladamente numa situação de desvantagem, tá? Ele sempre, diante do chefe, do patrão, ele tem uma situação de desvantagem. E essas formas que adquire a precarização, uma delas, essas empresas de plataforma, tá? Não deixa de ser um trabalho informal. Uber, iFood, Rappi, Log e outras, tá? Tem as pejotizações também. Muita gente, para disfarçar a relação de emprego, atua como um MEI, né? Uma empresa. Redatores, jornalistas, até médicos, advogados fazem isso, tá? Cooperativas. E outras que essa terceirização, que é o gato, aquela empresa que contrata, às vezes essa empresa, inclusive, é ilegal, ou ela quebra no final, na verdade, ela embolsa tudo que ia ser para os trabalhadores terceirizados, e os terceirizados ficam... então, e também em casos extremos de trabalho semi-escravo, tá? Eu peguei um exemplo aqui, ó, da Luísa, tá? Entregadora de aplicativo, 23 anos. Ela anda 24 horas, 14 horas num dia, tá? Sem fazer, às vezes, uma refeição, tá? Então, aqui é um exemplo. Outro exemplo, o Alexandre, 26 anos, tá? Ele anda 2 horas de trem para trabalhar na Baixada Fluminense, numa bicicleta, fazer entregas, em uma bicicleta que ele ainda paga aluguel para usar essa bicicleta, tá? Enquanto a Uber aumentou seu valor estimado de 80 bilhões de dólares para 91,5 bilhões de dólares. Aqui o cara como MEI, eu vou passar rápido porque senão não vai dar tempo. Aqui a Petrobras, aqui o cara tem direitos, aqui realmente é um trabalho não precário, embora tenha o caso da terceirização que a Laura muito bem colocou ali, de seus riscos. Exemplo da Zara, né? A Zara é uma grande multinacional, você sabe, uma loja, né? E que encontraram ali em São Paulo imigrantes bolivianos em condições análogas à escravidão, vivendo num ambiente insalubre,
Só que ali estava trabalhando uma empresa terceirizada de uma outra terceirizada. Então, até tu chegar na Zara, é um exercício difícil de descobrir. Mas tem uma organização. Nessa dispersão de todo, existe uma centralização. Alguém que está fazendo isso. Há uma centralização nessa dispersão. Tá? A uberização também é outro passo para consolidar isso. Tá? Porque transfere para uma multidão dos trabalhadores todos os riscos, os custos, mas os mantém subordinados e controlados. Tá? Enquanto isso, ele é um processo de oligopolização, ou de poucos ofertantes, uma monopolização. Por exemplo, pessoal, não é só os trabalhadores. As empresas, vocês talvez não saibam, quando tem aquelas ofertas das empresas que vão fazer de alguma comida, alguma coisa, né, um preço bem barato, ou até de graça às vezes, que a iFood ou sei lá quem oferece, quem tem que fazer essa oferta é a loja, não é a iFood. Então, esses pequenos estabelecimentos muitas vezes estão na mão dessas organizações que são grandes monopólios, corporações internacionais, né? Então, aqui tu tem um atentado, uma violação da ordem econômica, tá? De prática de oligopólio e monopólio, né? De exclusão e de subordinação das lojas que fornecem os alimentos. Eu vou passar muito rapidamente, chegou a ter casos de empresas pequenas de motoboys, e até motoboys autônomos, fazendo entregas para cartórios, hospitais, etc. Tá? Só que eles ganhavam salário precário. Mas aí entra a iFood, o que eles fizeram? Começaram a oferecer remuneração para os trabalhadores acima do que ganhavam, e começaram a rebaixar o valor das entregas para os clientes, o dumping, que é outra prática legal. O que aconteceu com o dumping? Quebrou quase todas as empresas que tinham motoboys, que tinham 20, 30, até 200 motoboys, quase todas quebraram. Então, resultou em poucas grandes empresas que controlam todo o negócio de entregas. E também subordinam, então, as empresas e os entregadores. Vocês estão entendendo aí, pessoal? É meio complexo, mas vamos lá. Então, esse processo vai fazer reduções mais profundas, tá? Por exemplo, teve uma pesquisa, para vocês terem uma ideia, tá? Os trabalhadores, isso agora, tá? Na pandemia e antes da pandemia. Dentre o total de trabalhadores que trabalhava como entregadores, na categoria, quem ganhava um salário mínimo, até de 0 a 1 salário mínimo, eram 18% de todos os entregadores, tá, pessoal? Então, 18% de todos os entregadores recebiam, no máximo, até um salário mínimo. Durante a pandemia, passou a ser 34,4% do total de trabalhadores. Então, aumentou o pessoal que ganha um salário bem baixo. Os que ganhavam de 0 até 2 salários mínimos, que eram quase a metade, eram 47% antes da pandemia, durante a pandemia chegaram a 71%. Então, vocês estão vendo aqui que tem um achatamento salarial, tá? E os que ganhavam de 3 a 4 salário mínimo, que não é nenhum rico, que eram 18% da categoria antes da pandemia, caíram para 6% durante a pandemia. Tem que ser um achatamento muito grande, tá? Então, isso é a gestão que era feita, né, desse trabalho precário durante a gestão da hora, tá? É um mundo, só que é tudo informalizado, não tem contrato, nada, não tem como mapear esses dados. E é interessante o contraste, porque nesse mesmo período, você sabe, pessoal, durante a pandemia, quais foram os serviços que mais aumentaram? Entregas, delivery. Então, essas empresas, no início, inclusive, estavam divulgando. Teve uma que aumentou 300% de crescimento no número de entregas. E elas pararam de divulgar. Então, tem um contraste, que cai muito o salário dos entregadores e dispara a remuneração das Uber Eats, iFood e companhia limitada. Tá, pessoal? Então, é um mundo que não tem regras claras, ninguém sabe o valor do trabalho, nem como ele vai ser distribuído, se tu vai receber. Então, o trabalhador agora não trabalha mais com uma jornada definida, ele tem uma meta de ganhar. Eu preciso ganhar R$100 no fim do dia para poder pagar minhas contas no fim do mês. Se ele conseguiu ganhar esses 100, ele sai às 6 da manhã, chega às 6 da tarde, ele não recebeu, ele vai trabalhar até meia-noite. Mas se ele conseguiu esses R$100, ele fica na dúvida, será que amanhã eu vou ter que levar meu filho no médico, então já trabalha mais um pouco.
Então, isso é uma redução muito grande, tá? Ele não tem o controle do seu trabalho, tá? Então, é isso que é. E teve um caso, tá? Por exemplo, que são os algoritmos que definem quanto que ele vai ganhar e se ele vai receber algum trabalho, tá? Só que ninguém sabe o que que é isso. Então, por exemplo, num dia de chuva, tá? Dá na previsão que das 9 da manhã às 13 vai ter chuva. O trabalhador dessa área, principalmente motoboy, e tem os bike boys também, sabe que o risco é muito grande. Então, a tendência é que esse trabalhador, ele não vai, a tendência dele é não ir trabalhar nesse período. Né? O risco é de acidente grave, ou até paralisia, ou até morte. Então, o que as empresas fazem? Elas dão um bônus. Quem fizer 10 corridas das 9 às 13, vai ganhar um bônus de R$100. Estão entendendo aí, pessoal? Vai ganhar um bônus de R$100. Quem fizer 10 corridas. Aí o cara se arrisca, vai atrás, é a tal da gamificação, né? O cara vai atrás para atingir aquele... Quando ele chega na nona, ele está bem feliz, ele não recebe mais corrida. Entenderam? Ele não recebe mais corrida e não vai conseguir receber a bonificação. Isso relatos deles, testemunhos deles, nessa pesquisa que foi feita, tá? Por institutos bem eficientes, bem considerados. Então, será que nós vamos voltar com isso tudo à primeira revolução industrial, que é o trabalho sem proteção algum, tá? O que é a proteção legal? Aqui eu peguei uma frase, eu não sei se eu queria ver se eu aumentava, mas não vou conseguir. Do padre Henri Dominique Lacordaire. Vocês conseguem ler essa parte que está em negrito aqui? Se não tiver uma lei que proteja, aqui, ó, entre os fortes e fracos, entre ricos e pobres, entre senhor e servo, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. Aqui a liberdade de fazer qualquer coisa com esse trabalhador oprime, e a lei que o protege vai libertá-lo. Essa ideia que é antiga já, tá? Mas é uma noção importante. Isso aqui, pessoal, é a primeira revolução industrial. Trabalhava 12, 14 horas por dia, não tinha descanso semanal, não tinha limite de idade para trabalhar, trabalhava em lugares insalubres, as mulheres e crianças também trabalhavam e recebiam menos trabalho menor. As crianças tinham que ir para a rua da família inteira trabalhar ou pedir esmola para completar, para conseguir comer. Tá? Isso aqui é a primeira revolução, isso é a realidade, tá, pessoal? Tem livros sobre isso, Charles Dickens, etc., mostra situações dessa aqui, tá aqui, ó. Essa cena aqui é o Museu Estadual do Carvão em Arroio dos Ratos. Aqui é nosso, aqui, tá, pessoal? Isso aqui é nossa cidade, que é Arroio dos Ratos, perto de Porto Alegre, tá? Então, contrariando a hipótese da eficiência dos mercados, o que a gente viu é que a realidade é que os empregos eles não aumentaram, eles diminuíram. A economia não cresceu, ela andou devagar e até o PIB caiu, tá? Então, esse que é o sonho de trabalhar por conta própria, de ser empresário, que o jovem alimentava, que alguns até no início disso até foi possível, se esboroou e não tem mais essa chance, tá? E ela só foi possível graças à reforma trabalhista e as últimas leis que permitem tudo, inclusive o acordo individual valer mais que o do sindicato. Pô, vem cá, pessoal, aí, numa relação, o pessoal está dizendo o seguinte, a juventude está entrando no mundo do trabalho na fase descendente. Ou seja, se não se puser limite a isso, vão cair como o risco do filme do Elysium, não sei se vocês viram, que tem uma população, uma elite que vive num lugar lá em cima, lá num baita de um satélite, e na Terra vive o povão. Pode acontecer isso, não vou dizer que vá, né? Então, a gente precisa refletir. É interessante que o Papa Francisco, ele pede uma nova economia. Teve um encontro, tá? No ano passado, em março, em Assis, na Itália, a cidade onde nasceu São Francisco de Assis, que é o nome Francisco, né? Que ele pede assim, jovens de Francisco, reconstruam a nossa economia, que como vem, cai em ruínas, tá? Ele diz aqui, não há razão para haver tanta miséria, precisamos construir novos caminhos. Eu não vou ler tudo aqui, é muito interessante, teve esse encontro, tá? Sobre economia, convocado pelo Vaticano, exatamente para refletir sobre essa situação em geral e buscar saídas, tá? Então, qual é a alternativa que tem, qual é a luz? Então,
não tem, o assalariamento hoje não chega a 40%, tá? Essa ideia de montar o próprio negócio também é muito complicado, não tem lugar para todo mundo. Então, a ideia, vou concluir, tá? São saídas que deem mais grau de organização para esses trabalhadores, cooperativas, às vezes, associações, união, tá? Para não enfrentar, inclusive buscar estruturas que já existem. Uma delas é a própria Faculdade Dom Bosco, que eu considero que tem um papel bacana nisso, tá? Assim como os sindicatos e outros, né? Teve o movimento grevista deles, lá de São Paulo, mas isso aqui ainda não resultou em coisa, mas porque eles excluíram muita gente dos... Mas eu acho que tem que buscar também um novo Código de Trabalho que contempla esse tipo de trabalho que está aí. E para terminar, eu só vou dizer o seguinte para vocês. Se descobriu que há uma correlação entre melhorias para o trabalhador com duas coisas, com crescimento econômico e vigência da democracia, tá? Eu não vou poder mostrar isso aqui, mas na história do Brasil se confirma isso, tá? Tá aqui no slide, quem quiser eu posso deixar. Então, quanto mais a economia andar, mais gera vagas, e quanto mais democracia, mais a ação organizada dos trabalhadores pode permitir ganhos melhores. Então, e todo mundo ganha. Ganha o empresário, porque a economia cresce, o mercado interno cresce, e ganha os trabalhadores, porque se fortalece. Então, essa é a ideia de isso aqui. Desculpe se eu me estendi. Aliás, eu me estendi mesmo. Era isso por enquanto, pessoal. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, professor Davi. Foi uma rica contribuição sobre as questões das juventudes, né? Eu acho que dialoga muito conosco, com o observatório, com aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Então, com certeza, as falas de vocês também dialogam, né, entre si, e vários pontos que vão se construindo em comum, e a gente vê aí um cenário que, infelizmente, não é positivo, né, à frente para ingresso dos jovens no mercado de trabalho. A gente tem, eu lembrei aqui, enquanto vocês falavam, de um pesquisador português que fala de juventudes, o José Machado Paz, que ele tem um livro, chama-se Ganchos, Tachos e Biscates, que ele fala dessa precarização do trabalho juvenil, né? E das múltiplas formas que os jovens reinventam ou se submetem para ingressar nesse mercado de trabalho. Então, é muito desafiador e essas falas de vocês, de certa forma, são elucidativas disso e angustiantes, né? De pensar como que a gente consegue, diante dessa situação, fazer algo diferente, reiniciar esse processo, né? Então, eu tenho aqui no chat algumas perguntas e também vou sistematizar com aquilo que eu fui registrando, né, ao longo da fala de vocês. E aí, vocês podem fazer cada uma colocação, assim, dentro daquilo que acharem mais interessante. A gente tem aqui do professor Luiz Carlos Dalla Rosa uma pergunta que ele fez ainda durante a fala da professora Laura, mas acho que o professor Davi também dialogou bastante com a temática, se pode-se dizer que a terceirização é um eufemismo para a escravização, né? Então, é uma colocação bem interessante para a gente pensar que talvez seja essa a escravização do nosso tempo, né? Dessa nova momento que vivemos. E um outro participante falou que a lógica de obter mais lucro parece ser a força motriz da terceirização. Porém, como foi dito, a inclusão dos jovens no mercado é bem difícil. E aí aparece, né, para essa pessoa, para essa contribuição, de que há um dilema aí, né? A gente inclui por meio da terceirização ou a gente não tem, né, esses jovens no mercado de trabalho? Será que a solução para isso não estaria na responsabilidade social das empresas que contratam, né? Então, é uma provocação, acho assim, para nós pensarmos, né? E eu queria só, para concluir também com essas perguntas, falar assim um pouco, que vocês falassem um pouquinho dessa perspectiva, assim, para frente um pouquinho, né? E aí, esses jovens, os nossos estudantes de ensino médio, né? Os nossos estudantes da faculdade, como que a gente pode pensar esse quadro de inserção no mercado de trabalho que vem se mostrando bastante atroz, né? E bastante perverso, assim. Eu começo, então? Pode ser? Pode ser, professora.
As perguntas não aparecem aqui para mim no chat. No chat aparece a última colocação do Gilson. Então, tu fez algumas, eu me perdi. Deixa eu só fazendo uma primeira colocação a respeito do que o Davi falou. Hoje, inclusive, de tarde, saiu uma reportagem com o pequeno número de 32 milhões de trabalhadores trabalhando em plataforma de aplicativo. 32 milhões, é um número exorbitante, é muito alto. Inclusive, um dos meus pontos que eu pensei quando o Gilson veio me comentar a respeito da palestra era justamente o pessoal do aplicativo, que está muito em voga, mas é complicado conseguir pegar dados, né? Inclusive, hoje foi um dado bem impactante que estava sendo, né, requerido já há bastante tempo e finalmente hoje divulgaram. E a terceirização, querendo ou não, é uma coisa que já vem há mais tempo e já vem me indignando, por isso que eu acabei escolhendo a terceirização. Sobre um eufemismo de escravidão, eu fico um tanto quanto receosa de querer generalizar colocar todas as condutas dentro de um mesmo nicho. Eu acho que tem algumas empresas, sim, que são terceirizadas, que são muito boas. Por exemplo, aqui no meu prédio, a terceirizada daqui é bem interessante, é bem bacana. Eu já trabalhei também no meu primeiro estágio, isso faz muito tempo, no Departamento de Orçamento e Finanças do TJ, que era justamente o departamento que cuidava dos contratos terceirizados do TJ. Era meu primeiro estágio, claro, eu não tinha experiência, mas eu me lembro que eu me impressionei com a fiscalização que o TJ tinha em cima das terceirizadas. Mas é claro que, novamente, o pessoal estava trabalhando ali, tinha alguém ganhando muito nessa intermediação, muito, eram contratos milionários de inúmeros serviços que o TJ fazia em todos os seus foros, né? Imagina, qualquer cidadezinha no município do interior tem uma vara da justiça criminal, né, ou estadual civil. Enfim, a outra pergunta, qual que seria a solução? Não vejo muita perspectiva, vou ser bem sincera, como eu sempre sou. O que eu acho que a reforma trabalhista poderia ter sido feita? Lembrando que eu não vou contar aqui todo o caos da reforma trabalhista, mas ao meu ver, a reforma trabalhista é claramente inconstitucional, como da forma como ela foi aprovada, visto que, ao meu ver, o Temer estava tirando uma febre, essa palavra que, ao meu ver, seria mais adequada, para tentar ver se ele conseguia aprovar a reforma da Previdência. Aí, para tirar a febre, ele resolveu brincar e tentar aprovar a reforma da reforma trabalhista. Acho que nem ele acreditava que ele ia conseguir, né? Que primeiro foi um projeto bem pequenininho de 9 artigos, que eles injetaram vários artigos dentro, passou pela Câmara dos Deputados, que injetou esses artigos, e depois o Senado, que é extremamente bem pago no Brasil, muito bem pago, custa muito dinheiro para o Brasil, aquele Senado, que faz, qual que é a função do Senado no Brasil? Né? A casa revisora. Eles deveriam ter revisado, eles são pagos para revisar. E simplesmente, qual que foi a combinação com o Temer? Vocês vão passar direto esse projeto, que aí no dia seguinte que começar a valer a reforma trabalhista, eu faço uma MP, uma medida provisória, e depois vocês votam a MP, e eu arrumo, então, né, enquanto isso a gente estiver arrumando através desse MP, vocês votam a MP e arrumam. É óbvio que isso não ia dar certo, inclusive essa MP da reforma trabalhista foi a MP com maior número de emendas da história brasileira, tinha emenda para piorar ainda mais, tinha emenda para revogar toda a reforma, o nível da bagunça. Resumo da ópera, óbvio, essa MP não foi votada a tempo, até porque logo depois veio o Natal, veio o Ano Novo, férias, recesso, né? Foi porque a lei começou a valer em novembro, no meio de novembro, então é óbvio que eles não votaram, voltou, então o Senado, nós temos uma lei que não foi revisada pelo Senado, então por isso que a lei é claramente inconstitucional, porque não teve a função de todas as nossas casas legislativas. Enfim, então novamente, a reforma trabalhista foi lá e liberou geral, tudo que tu quiser terceirizar, tudo, se quiser, se a Dom Bosco, pelo amor de Deus, isso não é uma ideia, né? Se a Dom Bosco quiser terceirizar todos os seus professores, mandar todo mundo embora, pode, contratar através de uma cooperativa, de uma terceirizada, pode, perfeitamente pode. Só que aí que tá, mundo capitalista, onde que o empregador se preocupa mais? Não, claro, não as empresas sérias como a gente, que é Dom Bosco, né, que tem uma preocupação excessiva até com seus funcionários, graças a Deus estou trabalhando numa casa dessas. O que a reforma trabalhista deveria ter feito? Beleza, mundo capitalista, onde que o empregador né, que quer de fato terceirizar porque ele almeja o lucro em cima de qualquer coisa, ele deveria ter colocado responsabilidade solidária com este tomador. Ou seja, tu vai terceirizar, beleza,
Só que no momento que essa aqui quebrar, que a terceirada fizer alguma coisa errada, imediatamente tu vai pagar exatamente ao mesmo tempo, se duvidar até antes, né? Porque vai ser muito mais fácil pegar o dinheiro do Carrefour do que o dinheiro da Vector. Carrefour, qualquer cidade tem algum patrimônio do Carrefour, consegue pegar o dinheiro do Carrefour. A Vector, com certeza, né? Que é o caso ali do Carrefour, não é tão fácil de pegar, vai ser muito mais difícil. Então, aí que tá. No momento que o mundo é capitalista, que vai pensar em dinheiro, eles tinham que ter pensado da forma como vai responsabilizar essa empresa. E, novamente, a reforma trabalhista foi lá, liberou geral, porém, eles colocaram responsabilidade subsidiária. O que é subsidiária? Primeiro, a gente vai fazer toda a caça às bruxas, como eu falo, no patrimônio da terceirizada, coisa que demora muito tempo no processo judicial brasileiro. E aí, depois disso, que a gente vai conseguir ir atrás do patrimônio da tomadora, né, do Carrefour. Enquanto isso, o empregado fica lá esperando, né? Para que é pressa, né, povo? Para que é pressa, né? Deixa o cara lá esperando. Enfim, eu acho que para mim seria essa a solução, trocar a forma da responsabilidade. Com certeza, a responsabilidade solidária, que no caso repercute no âmbito financeiro, vai repercutir no âmbito social, porque, novamente, as empresas... É assim que, infelizmente, a roda gira, né, no capitalismo selvagem. Eu acho que eu respondi as perguntas, não sei se ficou faltando alguma coisa. Respondi? Que bom. Eu continuo? Não. O professor Davi pode... O professor tá no mudo. Embaixo da sua imagem aqui. Cristo consegue desmutar ele? Não, tem que ser ele mesmo. Agora apareceu, tá? Agora não sim. aparecia para mim a parte inferior, tá? Por isso que eu não estava conseguindo. Uhum. Então, pessoal, eu acho assim, ó, a terceirização, ela não é necessariamente a escravização, mas ela pode ser um caminho na direção, tá? Tem casos vários, não é um tema que eu achei muito bom, o tema e muito bem abordado pela professora Laura, porque tem casos de muitas empresas já quebraram, elas pegam o dinheiro que seria do salário dos trabalhadores terceirizados, né, embolsa e quebra. Pior às vezes, para piorar essa busca que ela falou, esse dono da terceirizada, antes de quebrar, ele vende com laranja, por R$1. Então muda, né, a propriedade da empresa, e o cara já foi lá, o dinheiro dele já foi, não sei para onde. E empresas grandes, não pensa que isso é só marginal, é gente que faz isso. Tem casos bem famosos aqui, bem perto de nós. Bom, eu acho também que às vezes essa lógica, o que eu queria chamar a atenção é que é uma situação bem complicada. Claro, eu não estou falando aqui que o trabalho assalariado, que às vezes o cara até se sente oprimido com aquele tempo todo, é a maior maravilha do mundo. O que eu estou falando é que esse trabalho precarizado recente, esses trabalhadores, principalmente de plataforma, e a terceirização, isso aqui está gerando o quê? Uma situação pior ainda. Ou seja, essas pessoas não sabem, tem que trabalhar 12, 14 horas por dia, sábado, domingo, feriado, não tem direito a férias, nada, e não vão conseguir se aposentar quando envelhecer. Vocês estão entendendo isso aqui? Não ganham nem o suficiente para viver, para pagar sua conta do mês. Então, essa busca do lucro incessante, essa visão só imediata e não... Porque vai acabar o mercado interno depois. Vai vender para quem? Tá? Porque nós estamos em pleno século XXI, pessoal. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta. Nós estamos vivendo, assim, maravilhas da tecnologia. Robôs que operam coisas, até cirurgia de robô, não operam fábricas, fazem cirurgia já, complexas. Então, tu tem uma produtividade humana centuplicada, comparado com anos atrás. Isso permitiria que as pessoas trabalhassem, o Keynes previu isso lá em 1930, 15 horas por semana e todo mundo ficaria bem. O problema é quem se apropria desses ganhos tecnológicos. Eu acho que foi bom o Papa ter chamado esse encontro ano passado,
e até grandes empresários, grandes corporações se reuniram também, foi o ano passado ou retrasado, agora não lembro bem, chamada Mesa Redonda dos Empresários nos Estados Unidos, também grandes corporações, falando na ideia de que tem que ter uma renda mínima, olha aqui, ó. Mas se tem que ter uma renda mínima, porque as pessoas estão ganhando pouco, nem o suficiente para viver. Nem aquele salário que é considerado mínimo, o pessoal diz salário mínimo nosso, ele é abaixo do mínimo mesmo, tá? O mínimo calculado pelo Diese, a última vez, era 5.500 e pouco, tá? Que é considerado mínimo para uma família viver. Bom, vamos considerar o salário mínimo 1.100. O cara ganha menos que 1.100. Então, pessoal, essa situação é um contraste muito grande da nossa época, que a minha geração, eu sou economista, a minha geração de economistas não soube enfrentar, nem viu a crise que veio. Tá? Então, muitos conceitos, axiomas estão sendo questionados. Eu acho que eu tenho esperança, eu sou mais velho, que os jovens estudiosos venham trazer novas contribuições para a realidade. Tá? Eu vejo que a saída muito é o pessoal se unir, procurar caminhos, procurar... Eu não sei, eu tenho uma ideia aqui, posso estar idealizando, tá? Eu tenho que terminar, que daqui a pouco eu vou ter que dar aula lá. A minha aula 5 daqui um pouco, tá, pessoal? Então, se eu sair, vocês não se assustem. Então, que o pessoal fazer, de repente, cooperativas. Em vez de ter um Uber, Eats, um iFood, ter uma cooperativa de entregadores. Tá? De repente, não sei se isso funcionaria também, se é possível. Tá? Se já não, eu acho que até já estão tentando, mas não é tão simples que ou pelo menos numa rede mais próxima, de um bairro mais próximo, tentar fazer uma rede com os pequenos comerciantes locais, que não explorem nem os comerciantes e nem os entregadores, né? É uma coisa mais... Estou pensando aqui alto, né? E talvez até que estou algumas ideias por aí, ideias que eu estou trabalhando, mas quem quiser me ajudar não é para mim, né? Isso, né? Ajudar, eu não vou ganhar nada com isso, tá? É para ganhar, assim, a nossa satisfação de ver uma coisa se resolver. Então, eu queria chamar a atenção só para isso, agradecer de novo o convite para estar aqui. Desculpe falar muito rápido, porque eu acho que eu tentei fazer São Paulo, acabei dentro de Porto Alegre, eu tentei enfiar uma quantidade muito grande de informação em pouco tempo, então acho que eu falei meio nas carreiras, como diz o outro. Mas, bom, alguma coisa eu espero que tenha ficado, tá? Tenha ajudado alguma coisa. A intervenção da professora Laura foi maravilhosa, muito, muito interessante. E a sua também, eu quero depois anotar, eu não consegui anotar o nome da pessoa, me passou, e eu depois quero, porque eu me interesso por esse assunto. Obrigado pela atenção. Bom, eu novamente quero agradecer os professores, né, que se fizeram presentes aqui, contribuindo com a gente, né, nessa noite. Certamente, professor Davi, teremos outras oportunidades de dialogar, né, de fazer interlocuções. Professora Laura também, né, já foi nossa colaboradora lá numa atividade com o curso técnico, né, sempre nossa parceira aí. Então, teremos outras oportunidades, com certeza, de podermos fazer interlocuções também sobre esse assunto, né? Também sobre esse assunto que é tão caro e tão necessário. Eu acredito que falar sobre isso, fazer esses diálogos, também é um caminho da gente juntos pensar alternativas, da gente conscientizar as pessoas quanto a essas questões. Para finalizar, então, quero agradecer a presença de todos, dizer que vai aparecer aí, o Cris compartilha para nós aí o link, né? Então, vocês podem acessar o QR Code para fazer a sua presença e solicitar, então, as horas complementares. E, mais uma vez, agradecer, então, todos e todas que participaram dessas 3 noites conosco. Foi um enorme prazer poder contar, dialogar com vocês aqui. E certamente teremos outras oportunidades também com todo o público de dialogarmos e de fazermos outros eventos bonitos aí para falar sobre as juventudes, sobre as realidades juvenis e sobre todas essas questões que nos interpelam enquanto instituição salesiana, enquanto estudantes da Faculdade Dom Bosco, né? E todos aí que puderam nos acompanhar. Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Até mais, então. Um abraço a todos. Abraço.